E aí, pessoal, tudo bem? Então, eu vou fazer a resolução de algumas atividades. Como eu não pude retornar isso com vocês, a gente foi avançando com as videoaulas, mesmo dentro do mesmo assunto, né? Então, agora a gente aproveita esse tempinho dessa semana para poder ir resolvendo algumas atividades que eu solicitei para vocês. E aí vocês vão conferindo. Quem fez, entendeu tudo, acertou todas, parabéns. Quem não conseguiu fazer todas, acompanha, dá uma olhadinha aí o que está faltando nessa interpretação e quem ainda tiver dúvida, não deixa de me comunicar, tá? Me chama lá no privado que eu posso te ajudar. Esse conteúdo ele não é difícil, mas às vezes parece que ele dá uma puxadinha ali numa interpretação, mas você vai ver como vai ficando fácil no decorrer do tempo, depois que a gente pega ali a interpretação correta de cada um, ou de cada emissão, ou das transformações do decaimento radiativo. Então vamos começar? A gente vai fazer alguns exercícios da apostila e do caderno de atividade. Então, para você acompanhar, dá um pause aqui e pega esses exercícios que eu vou corrigir hoje. É lá na página 62, o exercício 14, o 15, o 16, 17 e 18. Os que eu não corrigi, eles são mais interpretativos, que são mais tranquilos, tá? Por isso que eu deixei alguns de fora. Mas se você tiver dúvida, vem e me pergunta. Então, vamos começar lá na questão 14. Para determinar a idade da Terra, de rochas e minerais, é usado o urânio 235. Então, sempre esse número que aparecer do lado do elemento é a massa dele, que ao emitir uma partícula alfa, transforma-se em tório 231. O tempo de meia-vida do urânio 235 é de 700 milhões de anos. A gente já viu um exemplo dele lá na videoaula passada. Sobre essa transformação nuclear, responda as questões a seguir. Letra A. Qual a equação que representa o processo descrito? O que é essa equação? Aquela representação que a gente faz quando o elemento emite uma emissão radioativa, né? Ou uma partícula ou uma onda eletromagnética. Então, eu já vou ajudando a responder ela. O que o enunciado ele diz? Ele diz que o urânio 235 emitiu uma partícula alfa e aí ele se transformou no tório 231. Então, a primeira coisa que a gente coloca é a representação do urânio. Aqui na resolução eu vou colocar a massa sempre do lado esquerdo e o número atômico do lado direito embaixo, porque é difícil você colocar todos do mesmo lado. Então, eu tenho urânio 235, aí você vai lá na tabela periódica e olha o número atômico desse elemento. E aí, ele vai emitir uma partícula. Você tem que escrever a equação colocando a flechinha. Então, é o elemento que vai emitir a partícula e flecha. E aí, você pode colocar a partícula que foi emitida. Aqui ele falou que emitiu a partícula alfa. Então, vai ser 4 lá em cima de massa e 2 de número atômico. Quer dizer que ele vai fazer o elemento perder essas unidades. Aí, mais para indicar o que foi formado. Ele já falou o elemento que foi formado, o tório. Tório de massa 231, você vai usar sempre a massa do enunciado, porque a massa da tabela ela pode ser diferente do enunciado, mas eles são isótopos. A gente tem vários isótopos que são os elementos de mesmo número atômico, mas a massa é diferente. E aí você olha na tabela só o número atômico dele, mas nem precisaria. Porque se você olhou o urânio, que era 92, quando ele emitiu uma partícula alfa, ele tem que perder 2 de número atômico, automaticamente ele vai ficar 90. Se ele era 235, tem que perder 4 de número atômico, então ele vai ficar 231. Então, essa é a equação que representa o processo descrito. Vamos para a letra B? Letra B. Após a análise de uma amostra de pitblenda, a pitblenda era aquele mineral do início lá da introdução à radioatividade, onde foi descoberto a presença de urânio e outros elementos radioativos. E verificou-se que a massa de urânio 235 correspondia a 25% do valor inicial. Quer dizer que daquela quantidade de urânio que deveria existir na pitblenda, só tinha 25%. Com base nessa informação, qual a idade desse mineral? E aí que vai entrar o início do nosso decaimento radioativo. A gente tem que partir do pressuposto
que todos os minerais ou todas as substâncias, elementos radioativos começam com 100% da sua massa, do seu poder radioativo. Após um período de meia-vida, né, que é o tempo de meia-vida dele, que a gente vai chamar de um período, e aí depois a gente vai colocar a idade dele, que ele já está falando lá no enunciado, que o tempo de meia-vida é de 700 milhões. Mas eu prefiro usar um período de meia-vida para depois ficar mais rapidinho para vocês calcularem. Então, após um período de meia-vida, ele perdeu metade da sua massa. Ficou com 50%. Após mais um período, ele perdeu metade da sua massa anterior. De 50, ele ficou com 25. Eu vou até 25 porque ele está falando no enunciado que tem 25% do valor inicial. Então, eu tenho 2 tempos de meia-vida. Cada tempo de meia-vida é 700 milhões de anos. Então, se eu tenho 2 tempos de meia-vida, eu tenho 2 vezes 700 milhões de anos. Então, a idade desse mineral, quando descoberto com 25% de urânio, é de 1,4 bilhões de anos. Tranquilo, né, gente? Não é difícil. Tem várias maneiras de a gente fazer, mas acho que montando esse esqueminha fica mais simples. Então, vamos para a questão 15. Todas essas estão na apostila, estão acompanhando, né? A idade de um vinho pode ser determinada pela medida da quantidade de traço de trítio. Medida da quantidade de... Ele chama traço porque a quantidade é bem pequena na amostra. O trítio que se forma a partir do bombardeamento da água na alta atmosfera com radiação cósmica está presente em qualquer amostra de água. A partir do engarrafamento do vinho, a quantidade de trítio não pode ser renovada, pois essa não descreve seu ciclo natural. Então, eu não vou ter uma maior quantidade de trítio depois que eu fechei a garrafa. Agora, ela só começa a decair. Agora começa o processo natural do decaimento radioativo. Então, a quantidade de trítio presente na amostra diminui gradualmente pelo decaimento. O processo de decaimento do trítio é um processo de primeira ordem e tem meia-vida de 12,5 anos. Quer dizer que o tempo para ele começar a decair é 12,5 anos. Se uma garrafa de vinho foi encontrada em uma adega escondida em um antigo castelo francês, contendo 1 sobre 256 avos do teor de trítio de uma amostra recentemente engarrafada, qual a idade do vinho? Então, a gente já sabe até onde a gente tem que chegar, 1 sobre 256. O início é sempre uma amostra, uma quantidade. Após um período de meia-vida, eu vou ter metade do que eu tinha antes. Então, é 1 sobre 2. E isso nós vamos fazendo até chegar a 1 sobre 256. Então, mais um período de meia-vida, 1 sobre 4. Mais um período de meia-vida, 1 sobre 8. Mais um período de meia-vida, 1 sobre 16. Mais um período, 1 sobre 32. Mais um período, 1 sobre 64. Mais um período, 1 sobre 128. Mais um período, 1 sobre 256. O que a gente faz agora? Conta quantos períodos de meia-vida foram necessários até ele chegar a 1 sobre 256. Então, se a gente for contar, deu 8 períodos de meia-vida. 8 vezes o período de meia-vida que está aqui no enunciado, que é de 12,5 anos, vai dar 100 anos. Então, a idade do vinho é 100 anos. Tranquilo esse esquema? Dá para fazer para diversas coisas. Questão 16 da apostila. O homem de Neandertal viveu na Terra há cerca de 330 mil anos, sendo extinto há aproximadamente 29 mil anos. O crânio mostrado na imagem foi descoberto em 1908 na França e continha cerca de 0,078 miligramas de carbono 14 para cada quilo dessa amostra. Determine a idade aproximada desse fóssil, sabendo que a quantidade aproximada de carbono 14 que havia no crânio no instante da sua morte era de 10 miligramas para cada quilo de massa corpórea. Para isso, considere que a taxa de meia-vida desse isótopo radioativo é 5.700 anos. Então, eu já falei para vocês uma videoaula sobre o decaimento radioativo do carbono 14, que ele é utilizado para datação de fósseis, né, e outras
outras finalidades também. Então, como que a gente vai começar isso aqui? A gente começa partindo da quantidade que ele deu aqui. Ele falou que havia no crânio, no instante da sua morte, 10 miligramas de carbono 14 por quilo. Beleza? Só que ele falou que foi encontrado 0,078 miligramas de carbono 14. Então, a gente tem que fazer o decaimento até chegar a 0,078. Então, a gente começa com 10 miligramas, passou um tempo de meia-vida, vai ficar com 5 miligramas. Mais um período de meia-vida, metade de 5, 2,5. Mais um período de meia-vida, 1,25. Mais um período de meia-vida, 0,625. Mais um período de meia-vida, 0,312. Mais um período de meia-vida, 0,156. Mais um período de meia-vida, 0,78 miligramas de carbono 14. Então, se a gente for contar ali os períodos de meia-vida, vai dar 7 períodos. Então, eu vou pegar 7 períodos vezes, ele deu aqui a meia-vida, 5.700 anos. 7 vezes 5.700 vai dar aproximadamente 40.000 anos. Então, a quantidade que a gente utilizou foi os 10 miligramas e a partir dessa quantidade a gente determinou a idade aproximada desse fóssil. Então, esse fóssil hoje ele tem aproximadamente 40.000 anos. Tranquilo? Questão 17 do Enem. Eu vou fazer essa questão, ela é mais interpretativa, mas é para a gente tirar algumas duvidazinhas que aparecem aqui. Então, ele falou que o lixo radioativo ou nuclear é resultado da manipulação de materiais radioativos utilizados hoje na agricultura, na indústria, na medicina, em pesquisas científicas, na produção de energia, etc. Embora a radioatividade se reduza com o tempo, o processo de decaimento radioativo de alguns materiais pode levar milhões de anos. Por isso, existe a necessidade de fazer um descarte adequado e controlado dos resíduos dessa natureza. A taxa de decaimento radioativo é medida em termos de um período característico, chamado meia-vida, que é o tempo necessário para que uma amostra perca metade da sua radioatividade original. O gráfico seguinte representa a taxa de decaimento radioativo do rádio 226, elemento químico pertencente à família dos metais alcalinos terrosos e que foi utilizado durante muito tempo na medicina. Então, a gente está falando do rádio, que foi um dos primeiros elementos conhecidos pelo seu potencial radioativo. As informações fornecidas mostram que quanto maior é a meia-vida de uma substância, mais rápido ela se desintegra. Quanto maior é a meia-vida de uma substância, mais lentamente ela se desintegra. Letra B. Apenas 1/8 de uma amostra de rádio 226 terá decaído ao final de 4.860 anos. Então, vamos olhar no gráfico. Eu tenho aqui 1 quilo inicial e após um período de meia-vida, eu vou ter meio quilo. Eu sei que após o tempo de meia-vida, porque eu perdi metade do que eu tinha antes. Então, o tempo de meia-vida é 1.620. Depois, em mais 1.620, ele ficou com 1/4 da quantidade que ele tinha inicialmente. E aí, quando ele atingiu 4.860 anos, ele ficou com 1/8 do que ele tinha anteriormente. Então, não é apenas 1/8 de uma amostra terá decaído, terá restado 1/8 dessa amostra após esse tempo. Letra C. Metade da quantidade original de rádio 226 ao final de 3.240 anos ainda estará por decair. Então, a gente faz aquele esqueminha. A gente tem que chegar até 3.240 anos, que está aqui, 1/4, né? Então, eu tenho ali, começou com 1 quilo, depois de um tempo ele ficou com 500 miligramas, depois de um tempo 250 miligramas, depois de um tempo 125. Então, quando ele completar os 3.240 anos, ele vai ter 125 miligramas ainda para decair.
e não metade da quantidade original. Metade da quantidade original é 500 miligramas. Né? Só que 3.240 anos é um quarto do que ele tinha antes. Então, a gente tem que fazer essa continha. Letra D. Restará menos de 1% de rádio 226 em qualquer amostra dessa substância após decorridas 3 meia-vidas. Faz em porcentagem. 1 quilo é 100% da tua amostra. Então, depois de um tempo de meia-vida, ele vai ficar com 50%. Depois de outro período de meia-vida, ele vai ficar com 25%. E ele quer 3 meia-vidas, então vai ter 1, 2, 3, ele vai ficar com 12,5% de rádio 226 e não 1%. E aí só pode estar correta a letra E, que foi o que sobrou. Né? A amostra de rádio 226 diminui a sua quantidade pela metade a cada intervalo de 1.620 anos devido à sua desintegração radiativa. Olhando no gráfico, a gente já descobriu o tempo de meia-vida, que é 1.620. Então, a cada intervalo de 1.620 anos, vai haver a metade da sua quantidade, vai desintegrar a metade da sua quantidade radiativa. Belezinha? Pessoal, agora a gente vai continuar corrigindo os exercícios lá do caderno de atividades. Então, vai lá, pega ele para a gente poder corrigir certinho. As questões que eu vou corrigir aqui com vocês, que eu vou fazer a resolução, é lá da página 26, o exercício 22, 23, 24, 25 e 26. Beleza? Então, vamos começar. O exercício 22, ele dá um gráfico. E ele fala que o gráfico a seguir representa a variação da concentração de um radioisótopo com o tempo. Por meio da observação gráfica, analisando o gráfico, determine o valor da meia-vida para esse isótopo radioativo. Qual é a primeira coisa que a gente tem que lembrar? O tempo de meia-vida é o tempo necessário para que aquela substância, né, aquele isótopo que a gente está analisando, perca metade da sua concentração radioativa. Então, vai ficar bem simples. Ó, ele começou a marcar aqui em 8. 8 é a concentração inicial. Se eu sei que o tempo de meia-vida ocorre quando ele perde metade dessa concentração, então ele vai ter que ter 4 para eu analisar o tempo de meia-vida, metade do que ele tinha inicialmente. E aí você vai traçar uma reta nesse gráfico. Quando você traça a reta lá com o tempo, mas faça um reto mesmo, né, nesse negócio aqui que eu estou fazendo, ele vai aparecer que o tempo de meia-vida dele é de 2 minutos. Então, o valor da meia-vida, o tempo necessário para que ele perca metade da sua concentração, que começou em 8 e agora a gente está analisando em 4, que é metade, levou 2 minutos para isso acontecer. Tranquilo, né? Questão 23. Uma das etapas do decaimento natural do plutônio envolve a passagem de rádio para actínio. Quer dizer que ele está se transformando de rádio para actínio. Esse processo ocorre com um tempo de meia-vida de 15 dias. Então, já tem um dado aqui para a gente considerar. Letra A. Escrever a reação nuclear balanceada para o processo de desintegração, fornecendo o nome da partícula emitida. Primeira coisa que a gente vai fazer é, como ele está falando que envolve a passagem de rádio para actínio, então a gente começa analisando o rádio. Ele deu ali o número atômico e a massa dos elementos, então a gente só monta aqui na equação. Então eu tenho o rádio de massa 225 e número atômico 88. E aí ele vai emitir uma partícula que faz ele se transformar no actínio. Eu sei que é a partícula beta porque ele deu os dados aqui em cima. Ó. O actínio ele tem número atômico 89 e massa 225. Então, a massa é a mesma. Eu utilizo a mesma massa. Só que como o rádio ele tinha número atômico 88, e aí apareceu o actínio com 89, ele aumentou uma unidade de número atômico. E a única partícula que tem a capacidade de aumentar um número, uma unidade de número atômico, é a partícula beta. Então, a equação dessa reação
é essa. Você começa escrevendo rádio, setinha, partícula beta, mais o actínio, que foi o elemento formado. Beleza? Letra B. Os núcleos de rádio e actínio que participam dessa reação são isótopos, isóbaros ou isótomos. Justifica a sua resposta. Então, aqui a gente só tem que lembrar essa questão de igualdade, né? Os isótopos são aqueles elementos que têm um número de prótons igual, que o número atômico é igual. Os isóbaros têm o número de massa igual, que é representado pela letra A, né? E os isótomos são aqueles que têm o número de nêutrons iguais. Então, se a gente for analisar os dois elementos, o rádio tem massa 225 e o actínio também tem massa 225. Então, eles são isóbaros, porque apresentam o mesmo número de massa. Letra C. Calcular o tempo necessário para que uma massa inicial de 1 mg do núcleo de rádio se reduza por meio do processo de desintegração indicado. Então, ele quer que a gente utilize 1 mg de rádio e faça o decaimento, né, utilizando essa partícula. Então, a gente vai começar aqui. 1 mg é a massa inicial que ele deu. E aí, após um período de meia-vida, ele vai ficar com 0,5 mg. Após um período de meia-vida, ele vai ficar com 0,25 mg. Após um outro período de meia-vida, ele vai ficar com 0,125. Então, ele precisou de 3 períodos de meia-vida para chegar a 0,125 mg. 3 períodos de meia-vida, o período de meia-vida dele é 15 dias, então vai ser 3 vezes 15. Então, ele precisou de 45 dias para chegar nessa concentração de 0,125 mg. Não é difícil, né, gente? Questão 24. Mediu-se a radioatividade de uma amostra arqueológica de madeira, verificando-se que o nível da sua radioatividade devido ao carbono 14 era 1 sobre 16 avos, do apresentado por uma amostra de madeira recente. Então, eles compararam a concentração de uma amostra de madeira recente com essa amostra arqueológica. É claro que a concentração ia ser muito menor, por causa do decaimento. Sabendo que a meia-vida do isótopo do carbono é 5,73 vezes 10 na 3 anos, a idade em anos dessa amostra é. Então, a gente vai começar por uma quantidade de amostra, uma amostra inteira. E após um período de tempo, eu vou ter metade do que eu tinha antes. Após um outro período de tempo, eu vou ter 1 sobre 4, um quarto do que eu tinha antes. Após um outro período de tempo, eu vou ter 1/8 do que eu tinha antes. E após um outro período de tempo, eu vou ter 1 sobre 16, que é aonde a gente tinha que chegar, né? Está aqui no enunciado. Então, eu precisei de 4 períodos de meia-vida para poder chegar naquela concentração que o enunciado está dizendo. E aí você pega esses 4 períodos e multiplica pela meia-vida que ele deu, que é 5,73 vezes 10 na 3. Isso vai dar 2,29 vezes 10 na 4, que seria a opção D. Para ficar mais claro essa quantidade em anos, é a mesma coisa que a gente falar 22.900 anos. Então, é muito tempo, né? Olha quanto tempo vem decaindo o carbono 14, por isso que então só tem 1 sobre 16 de concentração. Questão 25. O acidente com o Césio 137 em Goiânia, no dia 13 de setembro de 87, foi o maior acidente radioativo do Brasil. Muda-se esse termo radioativo para radiológico. Lembra a diferença da videoaula? E o maior do mundo ocorrido em área urbana. A cápsula de cloreto de césio que ocasionou o acidente fazia parte de um equipamento hospitalar usado para radioterapia que utilizava o césio 137 para irradiação de tumores ou de materiais sanguíneos. Nessa cápsula havia aproximadamente 19 gramas de cloreto de césio. E aí ele deu o tempo de meia-vida de 30 anos. Um pó branco, parecido com sal de cozinha, mas que no escuro brilha com uma coloração azul.
Admita que a massa total de cloreto de césio contida na cápsula tenha sido recuperada durante os trabalhos de descontaminação e armazenada no depósito de rejeitos radioativos do acidente, na cidade de Abadia de Goiás. Dessa forma, o tempo necessário para que restem 6,25% da quantidade de cloreto de césio contida na cápsula e a massa do cloreto de césio 137 presente no lixo radioativo após 60 anos do acidente são. Então, a primeira coisa que a gente vai procurar é o tempo necessário para que reste 6,25%. Então, a gente começa com 100% da amostra, o total, né? 100% é as 19 gramas encontradas lá dentro da cápsula. Então, após um período de tempo, eu vou ter 50%. Após outro período de tempo, eu vou ter 25%. Após mais um período de tempo, eu vou ter 12,5%. E após um outro período de tempo, 6,25%. Então, eu precisei de 1, 2, 3, 4 períodos de meia-vida para ele chegar a 6,25%. Então, você pega esses 4 períodos e multiplica por 30, porque 30 é o tempo de meia-vida do césio. 4 vezes 30 vai dar 120 anos. Então, eu já descarto aqui a letra A e a letra C. Agora, eu tenho que calcular quanto seria em massa essa quantidade que a gente encontrou. Então, 19 gramas é 100%, né? Tá aqui a quantidade utilizada, a quantidade encontrada na cápsula. Para eu saber referente a 60 anos, né? Então, eu tenho aqui, cada período de tempo é 30 anos. Então, um período é 30, 2 períodos é mais 30. Então, após 2 períodos, após 60 anos, ele vai ter 25% de césio. Por isso que eu faço essa regrinha de 3. 19 gramas é igual a 100% de massa. Após 60 anos, vai ter 25% de massa. Então, qual vai ser a quantidade para 25%? E a gente vai encontrar 4,75 gramas. E aí só restou, então, a letra E. É só a gente prestar bastante atenção no enunciado, que todos os dados estão aí. Questão 26. O acidente do reator nuclear de Chernobyl, em 1986, lançou para a atmosfera grande quantidade de estrôncio radioativo, cuja meia-vida é de 28 anos. Supondo ser esse o isótopo a única contaminação radioativa, e sabendo que o local poderá ser considerado seguro quando a quantidade de estrôncio se reduzir por desintegração a 1 sobre 16 avos da quantidade inicialmente presente, o local poderá ser habitado novamente a partir de que ano? Então, a gente vai fazer o mesmo processo, né? Começa ali com uma unidade da nossa amostra inteira, e a gente vai reduzir até chegar a 1 sobre 16. Tudo que a gente já fez até agora. Então, para chegar a 1 sobre 16, eu precisei de 4 períodos de meia-vida. Aí você vai multiplicar pelo tempo de meia-vida do estrôncio que ele deu aqui, ó, 28 anos. Então, 4 vezes 28, 112 anos. E aí a gente responde, sabendo que o local poderá ser considerado seguro quando a quantidade de estrôncio se reduzir por desintegração a 1 sobre 16 da quantidade inicialmente presente. O local poderá ser habitado novamente a partir de que ano? Então, eu sei que após 112 anos. Vamos calcular aí do ano do acidente. O acidente foi em 1986, e aí você calcula mais 112 anos em cima, que é o tempo de meia-vida necessário para essa quantidade. Então, somente poderá ser habitado lá em 2098, considerando que tivesse só estrôncio, não os outros isótopos radioativos que a gente sabe que estava presente lá. Beleza, galera?